Padre Mauro é religioso oblato de São José, nascido em São Paulo, capital, em 1962. Presbítero desde 1988, professor de Teologia Bíblica e Exegese na PUC São Paulo. Também leciona na Diocese de São José do Rio Preto e na Faculdade de São Bento. É professor assessor de Teologia da CRB, Conferência dos Religiosos do Brasil, em São Paulo e no Paraná. E também participa da equipe multidisciplinar da CRB em nível nacional, desde 2013. Participou em 2013. É administrador atualmente da paróquia Nossa Senhora do Loreto, em São Paulo, e é secretário do Centro de Espiritualidade Josefina da nossa congregação aqui no Brasil. Neste momento, convido o Padre Mauro e acolhemos ele com uma salva de palmas. Obrigado. Boa tarde. Eu estou muito contente pelo nosso encontro, mas pessoalmente também estou contente pela presença de um amigo querido, o artista Sérgio Seron, que muito nos honra com a sua presença e com a sua obra artística. Ele está ligado afetiva e efetivamente à Congregação dos Oblatos de São José desde muitos anos atrás. Vamos então tentar entender a compreensão bíblica e teológica de São José, um perfil hermenêutico. Eu vou ler algumas coisas, indicando a página, e outras eu vou pular, mas vou indicar também o conteúdo, mas vou sempre indicar a página. 214, eu vou ler. Mistério. Mistério. Entre muitas palavras que têm uma notável importância na teologia, a palavra mistério se destaca, juntamente às palavras memória, justiça, direito, transmissão, servo e outras. Mistério, por sua vez, tem pelo menos dois sentidos. 1.1, mistério ao qual todos têm acesso. Paulo, em Romanos 16, 25 a 27, conclui sua carta dizendo, afirmando: àquele que tem o poder de vos confirmar segundo o meu evangelho e a mensagem de Jesus Cristo, revelação de um mistério envolvido em silêncio desde os séculos eternos e agora, porém, manifestado e pelos escritos proféticos e por disposição do Deus eterno, dado a conhecer a todos os gentios, para levá-los à obediência da fé, a Deus, o único sábio, por meio de Jesus Cristo, seja dada a glória pelos séculos dos séculos. Mistério aqui é a participação na vida divina, na graça da salvação, antes reservada para os judeus e agora aberta a todos os que a aceitam e vão à obediência da fé. Este mistério é o conjunto da revelação que os pagãos têm acesso pela pregação apostólica. Primeiro sentido da palavra mistério, a revelação à qual os pagãos têm acesso. 1.2, mistério como conhecimento de Deus. Este conceito está bem próximo do anterior e dele dependente. Pela encarnação, Deus se tornou próximo do homem,
para poder revelar-lhe de modo direto sua vontade e sua própria divindade, o que se dá por meio de Jesus. Jesus, personagem inserido na história humana, na história do homem e na história de um povo, o povo da aliança, é a intervenção decisiva de Deus na história. Atingiu o seu ponto máximo na pessoa de Jesus, que é verdadeiramente homem e verdadeiramente Deus, como afirma o símbolo apostólico. Tudo o que nasce ou surge deste encontro é o mistério, a própria realidade de Deus na história humana. Sendo mistério, Deus e sua compreensão é o conhecimento do mistério. Paulo também fala de um conhecimento elevado. Página 216 em diante. Para construir este edifício teológico, são necessários fundamentos. O Evangelho segundo Marcos, que a moderna crítica exegética reconhece como o mais antigo, na sua maior parte, ainda não toca nestes pontos, pois não teve tempo e premente necessidade de compreendê-lo. Mas esta será uma realidade muito presente nos evangelhos de Mateus, Lucas e João. 1.3. O conhecimento afetivo e racional do mistério. A pequena perícope de João 20, 30 a 31, indica que a existência histórica de Jesus Cristo foi para levar ao conhecimento e adesão do seu mistério, que aceito e vivido gera a vida dos fiéis. Esta vida é a partilha da vida divina, pois o homem se torna portador do sopro de Deus, do seu Espírito. Em João 20, 19 a 29, texto imediatamente anterior ao que se analisou aqui, Jesus sopra o Espírito, transmite o sopro santo, o Espírito Santo aos seus discípulos, tornando-os todos capazes de Deus. A abordagem das figuras de Maria e de José devem ser feitas por esta hermenêutica, a aceitação do mistério, que é a encarnação e a vinda do Espírito. Como Maria, que acolheu o Espírito Santo, que a fecundou, como se crê no cristianismo, também José aceitou o Deus da aliança, quando ele age. O Deus da aliança, quando ele age conforme as informações do anjo, o mensageiro celeste, que se revelou em sonho. E é José, e é criativo, José é criativo, proativo na sua resposta. Maria e José precisam ser vistos como uma interface entre Jesus e o mistério que ele veio revelar. Eles não devem ser buscados simplesmente por eles mesmos, pois desta forma
serão como heróis, valorosos agentes da história, mas não tomados pela fé do Deus da aliança. Eles são caminhos de Deus com a humanidade. São as interfaces para chegar a Deus. Por isso, esse destaque da palavra de João 20, 30, 31. Pelas interfaces é que se encontra o mistério. E as interfaces são Maria e José. Interface primeira, José, o justo e a messianidade. José, o justo e a messianidade. O texto da anunciação a José é a afirmação da messianidade davídica de Jesus. Jesus de Nazaré. Aliás, Jesus, José de Nazaré, mas da casa e da família de Davi, é o transmissor desta herança. Eis o texto por nós tão conhecido. 2.1, o texto de Mateus 1, 18 a 25. Vejamos. A origem de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, comprometida em casamento com José, antes que coabitassem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. José, seu esposo, sendo justo e não querendo denunciá-la publicamente, resolveu desligá-la em segredo. Enquanto assim decidia, eis que o anjo do Senhor manifestou-se a ele em sonho, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, pois o que nela foi gerado vem do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu o chamarás com o nome de Jesus, pois ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor havia dito pelo profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e o chamarão com o nome de Emanuel, o que traduzido significa Deus está conosco. José, ao despertar do sono, agiu conforme o anjo do Senhor lhe ordenara, e recebeu em casa sua mulher, mas não a conheceu até o dia em que ela deu à luz um filho, e ele o chamou com o nome de Jesus. 2.2. As respostas de José. A expressão que inicia esta perícope é interessante. A origem de Jesus Cristo foi assim. No início do Evangelho mateano, no Evangelho de Mateus, lê-se: livro da origem de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Parece que houve uma ruptura ou uma inserção no texto entre o título do Evangelho, que é o seu primeiro versículo, e o que inicia a anunciação a José. O que o autor de Mateus deseja, ao que parece, é pontuar bem a origem de Jesus, determinando que ele é filho de Davi, filho de Abraão, pela pessoa de José, herdeiro de Davi e Abraão.
E isso é feito com a apresentação da genealogia, que está em 1 a 16. Depois dessa interrupção, o relato da origem de Jesus, agora não mais um livro, mas uma narrativa teofânica. Teofânica quer dizer ação de Deus. Narrativa teofânica em sonho. É introduzida pela fórmula: a origem de Jesus foi assim. Para a leitura destes textos, é necessário considerar um dado de notável importância. Quem está lendo esse texto pela primeira vez, isto é, o leitor original deste texto, ele era um cristão de origem judaica, conhecedor das profecias do Antigo Testamento, e que esperava o Messias. Em seguida, Jesus, como Messias, isto é, Cristo, precisava entender, ele seguia Jesus como Messias, isto é, o Cristo, mas precisava entender como ele entrou na história do povo eleito de Deus. De onde ele herdou a sua messianidade. Como ele podia ser o filho da aliança e o filho de Abraão e de Davi? Este leitor deve saber do nome dos pais de Jesus. E é justamente lá que o texto vai encontrar as interfaces para o conhecimento do mistério que acontece em Jesus. Página 220, 221. Maria está grávida pelo Espírito Santo, pois ela foi fecundada pelo Espírito de Deus. Isso deve ser explicado ao leitor original. Por quê? O casal ainda não coabita, mas já são considerados casados, esposos. Maria está grávida. José conhece o fato, seguramente. E aqui começam os equívocos da leitura deste texto. O que é compreensível, pois quem o lê na atualidade, nós que lemos este texto, nós somos cristãos, mas não temos origem judaica. Nós somos cristãos que não conhecemos os costumes judaicos do primeiro século. Fica difícil para nós entender o que está acontecendo e o sentido das palavras e as expressões que muitas vezes deixam algo ainda em aberto, sem uma explicação. José é apresentado imediatamente após a constatação da gravidez divina de Maria como um justo. E isso é o que dá o tom de toda a narrativa. O justo é alguém que se curva perante Deus. É quem deixa o espaço para Deus. Quem permite que Deus se manifeste. O justo sabe o seu lugar. E este lugar não é próximo a Deus, pois a Ele, a Deus, pertence este lugar. O justo, ao encontrar Deus, ou se curva, ou cobre o rosto, ou se afasta.
É isso que José tenciona fazer: afastar-se, permitindo a ação de Deus em sua noiva. Mas, para tanto, ele deverá respeitar o mistério que nela acontece, a gravidez pelo Espírito Santo. Ele deve deixá-la livre, deve desligá-la, que é uma possibilidade para substituir a expressão repudiá-la. Expressão esta que carrega uma carga muito pesada, algo como rejeição, exclusão por motivo de desagrado. Estas ideias estão sim presentes como possibilidades para a situação de um esposo que pede o divórcio de sua esposa, conforme as leis de Israel. Sim, mas parece que acontece mas o que parece que acontece aqui é que José, não querendo denunciá-la publicamente. Por que não querendo denunciá-la? Porque ele deveria expressar a decisão de não assumir o matrimônio com Maria. Para fazê-lo, deveria dizer o que estava acontecendo. Ora, quem acreditaria na concepção pela obra do Espírito Santo? Então, ele deveria dizer algo que não poderia ser dito, pois não havia motivo para uma denúncia. Ele decide assim, desligá-la em segredo. Ele sabia, e ela também. Ela estaria livre, de alguma forma, receberia, e ele, José, de alguma forma, receberia sobre si a culpa do abandono de Maria. Pois se ela fosse desligada em segredo, ninguém saberia do fato do desligamento. E o que apareceria seria o abandono. Com José iriam as iras dos que não entenderiam do acontecido. Então, Deus intervém e o anjo do Senhor se manifesta em sonho. Do mesmo modo que José, filho de Jacó, no Egito, interpretava os sonhos, José, esposo de Maria e em breve pai de Jesus, deve também interpretá-los. O mensageiro celeste inicia sua intervenção afirmando a identidade do personagem, José, filho de Davi. Página 222, 223. O único personagem que é chamado filho de Davi em todo o Novo Testamento, depois de Jesus, é José. E não é à toa, pois é esta a identidade que José transmite a Jesus. É esta a sua interface. O anjo indica: não tenhas medo de receber Maria, tua mulher, pois o que nela foi gerado vem do Espírito Santo. O anjo confirma o que José já sabia e afirma que ele não deve ter a atitude de qualquer justo perante o mistério de Deus. Ele não deve temer, mas agir, dando o nome a este menino, inserindo-o na história de Israel
e da salvação. Assim, a vocação de José se estabelece: esposo de Maria e pai de Jesus. É esta a interface de José em relação a Jesus e o mistério da encarnação. E se completa na sua própria identidade de filho de David, transmissor da herança messiânica. Os versículos seguintes não são palavra direta do anjo do Senhor, que se comunicou a José em sonho. As palavras seguintes são do autor do Evangelho, que tenta explicar o que está sendo narrado como parte da história da salvação em tempos do Antigo Testamento. O autor relaciona o fato da maternidade divina de Maria com o anúncio do nascimento de um anterior Messias, o filho de Acás, rei de Judá. A profecia de Isaías 7,14 adquire assim um sentido novo. Antes era um anúncio de um filho para este rei, reprovado pelo mesmo profeta Isaías, devido à sua distância da aliança. Um filho seu, que nascerá em breve, será o Emanuel, o Deus conosco, que é o sentido deste nome. O leitor original do Evangelho de Mateus, o leitor do primeiro século da nossa era, é que está entendendo tudo isto e compreendendo agora a identidade messiânica de Jesus, herdada de José. Ele, Jesus, legitima na sociedade e na história de Israel este menino. José legitima este menino, dando-lhe o nome de Jesus. Esse nome é teofânico, significando o Senhor salva, ou o Senhor salvou, ou ainda o Senhor é salvação. O escritor do Evangelho continua apresentando o que fez José ao acordar do sonho. Seguiu o que o anjo ordenara. Recebeu em casa sua mulher e assumiu o filho, dando-lhe o nome de Jesus. Ao leitor original, o autor do texto desejou deixar claro que José não fecundou Maria até quando esta deu à luz seu filho. Note-se que, para o autor do Evangelho de Mateus e para seus primeiros leitores, não há interesse no período depois do parto. Ele não se interessa, pois a missão de Maria e de José já estão cumpridas. Isto não importa mais. Mateus não afirma filhos posteriores ao nascimento de Jesus e nem os nega. Simplesmente não considera. Página 224, 225. 2.3, o justo José como modelo do justo em Mateus. Os conceitos justo e justiça, bem como direito, são importantes nas Escrituras. Eles são usados nos profetas e aparecem no Novo Testamento em diferentes contextos. Em Mateus, o ideal de justiça pode ser entendido como seu paradigma, seu modelo em José, que é apresentado logo na primeira página como justo. No Sermão da Montanha,
capítulos de 5 a 7 de Mateus, o autor do Evangelho segundo Mateus apresenta a nova ordem estabelecida por Jesus. Ele, Jesus, é o novo Moisés, que apresenta o novo decálogo para quem entrar no reino dos céus. Para receber esta boa notícia, este evangelho, é preciso entrar na justiça. E o seu paradigma é José. O princípio é ir além do que foi escrito, ultrapassar a letra da Torá, do Pentateuco, e entrar no seu âmago, em seu valor intrínseco. José, esposo de Maria e pai de Jesus, ultrapassou o Pentateuco, a Torá, na medida em que permitiu que o mistério se fizesse em Maria e nele próprio um ser humano. Em Mateus 5:20, lê-se: com efeito, eu vos asseguro que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e dos fariseus, não entrareis no reino dos céus. Logo depois desta afirmação, o texto propõe várias situações nas quais o valor do mandamento está em ir além do que a Torá ensina. É o modelo, o paradigma de José, que foi além. 2.4. O justo que é servo. José é um homem justo. Em Isaías, no 4º canto do servo, há uma imagem interessante. Assim escrito: pelo seu conhecimento, o justo, meu servo, justificará a muitos e levará sobre si as suas transgressões. Aqui, justo e servo, dois conceitos importantes associados a Jesus, encontram-se no mesmo versículo. Isso vem confirmar a ideia dos evangelhos sinóticos entre Lucas e Mateus, que eles apresentam as origens de Jesus sob perspectivas que aqui foram chamadas de interface, de modo diverso. Não, mas não contraditório. Pelo contrário, em sintonia. A ideia do servo foi transmitida pela anunciação a Maria em Lucas. A ideia de justo pela apresentação na anunciação a José em Mateus. Mas ambas encontram em Isaías uma comunhão notável. Ela se dá no justo que é o servo do Senhor, o justo que justifica a muitos. Página 226 ou 227. Estes elementos serão todos aplicados a Jesus Cristo Messias e evoluem na teologia do Messias, inspirada nos cantos do servo. A ideia de que os textos de Mateus 1 e 2 e Lucas 1 e 2 são frutos da maturidade de fé e da visão teológica das comunidades que os produziram é procedente. Eles constroem literariamente o personagem Jesus, a partir de elementos que compõem a profecia do justo sofredor no 4º canto do servo. E José e Maria estão imersos implicitamente
nesta descoberta teológica. 2.5. José, o pai do Messias Jesus. No início do Evangelho segundo João, encontramos Jesus chamando seus primeiros discípulos. Filipe parece que era um entusiasta seguidor de Jesus. Assim eles se dirigem a Natanael, também chamado de Barnabé. Vamos ler em João. Filipe era de Betsaida, a cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou Natanael, ele disse: encontramos aquele de quem escreveram Moisés na lei e os profetas, Jesus, filho de José, de Nazaré. Aqui Jesus é relacionado a Moisés, significa a Torá, o Pentateuco, ou a primeira parte da Escritura. Depois é relacionado aos profetas, que é a segunda parte da mesma Escritura. Ora, Moisés e profetas são o que definem o povo judeu e a sua esperança. Quando Filipe apresenta Jesus dessa maneira, está afirmando que ele, Jesus, é o sentido do que esperavam. Praticamente afirma que ele é o Messias, o esperado. E esse Messias chama-se Jesus, filho de José. Concluindo, José define o judeu Jesus. Os cristãos devem aprender mais sobre esta realidade. Página 228, 229. Terceiro ponto, as aberturas dos evangelhos. Eu vou falar algumas coisas, outras eu irei pular pelo nosso tempo. Os versículos deste estudo estão no grupo chamado de aberturas dos evangelhos. As aberturas dos evangelhos são os versículos que inauguram as narrativas, apresentam os personagens, começam a construir os argumentos que formarão o tecido narrativo e as linhas teológicas principais de todo o livro chamado justamente Evangelho, seja os sinóticos, Marcos, Mateus e João e Lucas, seja João. As aberturas dos evangelhos são em Mateus, os capítulos 1 e 2, em Marcos, o texto de 1, versículo 1 a 12, em Lucas, os capítulos 1 e 2, e em João, o texto de 1 a 18. Tais aberturas são como introduções ou prólogos aos textos evangélicos. A expressão prólogo ou introdução nem sempre é a mais adequada, pois a extensão de cada abertura é variável, embora a função textual não o seja. Ela é a de indicar o tema fundamental de cada evangelho. Cada uma expressa a teologia fundamental que o texto irá apresentar. Apontar e argumentar, não com exclusão, mas com precisão, insistência e abrangência. Segundo a ordem cronológica do surgimento dos evangelhos, pode-se entender assim. 1. O Evangelho segundo Marcos insiste na origem profética de Jesus e na teologia que disto
deriva. É assim que a figura subliminar de Elias aparece logo no início, em 1, 2 a 3, em uma citação do profeta Malaquias, completada por Isaías. Imediatamente surge João Batista, que assume a função de Elias, do Elias neotestamentário, que é descrito em 1, 4 a 8. Elias, João Batista. 2. O Evangelho segundo Mateus inicia-se com a afirmação de que Jesus é o Messias, ou Cristo, e é filho de Davi e de Abraão. Este é o anúncio, o querigma. E para confirmar isso, o Evangelho de Mateus propõe 3 catequeses, que são a catequese sobre a ascendência messiânica de Jesus, na genealogia. B, a catequese sobre a origem de Jesus e o seu nascimento. C, a catequese sobre a aceitação e rejeição de Jesus. A primeira, da parte de Israel. A segunda, da parte dos gentios, representados pelos magos. Note-se que este é o ambiente de José, e o seu papel nisto tudo é determinante. Aliás, nesta perspectiva, Jesus é o filho de José, em todos os sentidos. E os gentios ocupam um destaque importante na pessoa dos magos. Eles buscam Jesus como o rei dos judeus, ao passo que Jerusalém não entende o que acontece. No final do Evangelho, Jesus levará os apóstolos para a Galileia e lá os enviará para todas as nações, fechando assim a argumentação iniciada na abertura do seu Evangelho. Página 230, 231. Número 3. O Evangelho segundo Lucas inicia-se com Zacarias no templo, como também terminará com os apóstolos e os discípulos no templo, louvando a Deus. Entra em cena Maria, que é a mãe do Senhor, que nela se faz história, na cena, nascendo de sua decisão de ser serva do Senhor. A humanidade de Jesus está em destaque em todo o texto de Lucas, especialmente na insistência das chamadas parábolas de misericórdia, na presença destacada de mulheres e crianças no texto e em outras ideias e expressões. Número 4, o Evangelho segundo João, o texto mais tardio do grupo dos evangelhos, apresenta em sua abertura a eternidade do Verbo e sua encarnação. No chamado prólogo, o leitor encontra a declaração da divindade de Jesus, sua humanidade e messianidade, tudo expresso no modo de formar um complexo teológico abrangente, concentrado na afirmação decisiva: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e nós vimos a sua glória, glória que tem junto do Pai, como Filho único, cheio de graça e de verdade. As aberturas dos evangelhos dão o tom para os textos que a seguem e contém os traços principais das teologias que os textos propõem. É necessário fixar-se na abertura do Evangelho segundo Mateus
em suas 4 partes fundamentais. Vejamos as 4 partes fundamentais. Primeira parte, 1:1, querigma da identidade de Jesus. Ele é o Messias, o filho de Davi e de Abraão. Isso se afirma em um único versículo lapidar. Se se considera que este evangelho foi escrito para os judeus cristãos do primeiro século, então é possível compreender a sua importância. O texto propõe o que os judeus esperam, e eles esperam o Messias. Ele deve ser da ascendência de Davi, que é a sequência de Abraão. O Abraão, o patriarca, eleito para a aliança e a revelação de um Deus único. O versículo é paradigmático para todo o texto. Segunda parte, Mateus 1:2-17, a genealogia de Jesus, segundo o critério da realeza messiânica e da filiação de Abraão, o que assegurava o cumprimento desta profecias. De modo especial, a primeira profecia de Gênesis 49:8-10, onde se vê Judá sendo reverenciado pelos seus irmãos e supostamente tendo uma dinastia real. Na genealogia surgem as diversas gerações, agrupadas em formato de 14 gerações, que se repetem 3 vezes. A menção do nome David, em hebraico Dawid, aponta para a compreensão desta genealogia. 3 letras que formam o número 3 para as 14 gerações de cada grupo. E a soma das letras do nome Dawid é justamente 14. Para um judeu do primeiro século, as indicações sobre a messianidade de Jesus são absolutamente claras. Página 232 ou 233. Terceira parte, em 1:18-25, a origem histórica do Messias Jesus, com a presença e os papéis fundamentais exercidos por José. Aqui estão os textos bíblicos decisivos sobre José, e estão sempre em função de Jesus, o que é de fundamental importância. José é indicado como o esposo, em grego, ho-aner, o que significa o homem, entendido como o esposo, o complemento da esposa, da mulher. De imediato, José é apresentado como dikaios, em grego, que equivale ao hebraico tzadik, justo. Isto liga José a todos os justos do Antigo Testamento, desde o justo Abel até os mais recentes personagens, como Daniel e os primeiros Macabeus. Sobretudo, remete ao novo modelo de justiça que Jesus veio inaugurar e que se encontra no discurso da montanha em Mateus 5:20, quando Jesus, possivelmente pensando em seu Pai, afirma, e já vimos isto, com efeito eu vos asseguro, que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e dos fariseus, não entrareis no reino dos céus. Em seguida, no relato da vocação de José e do anúncio feito a ele pelo anjo, Mateus cita o profeta Isaías na célebre profecia para o filho de Acás, que foi Ezequias,
chamado apelativamente de Emanuel, em hebraico Immanuel, que significa conosco está Deus. Um título seguramente messiânico. Enfim, tudo aponta para a identidade de Jesus, que entra na história de Israel como o cumprimento das esperanças messiânicas. E nesta catequesis, neste ensino, nesta catequese da abertura de Mateus, encontra-se marcada a figura e a missão de José. E a quarta parte, em 2:1 a 23, com o complexo episódio da visita dos magos. Aqui se tem outro cenário proposto para a compreensão do mistério do Messias. Ele poderia ser acolhido pelo seu povo, mas quem o acolhe são os estrangeiros, não os judeus, os estrangeiros, os gentios, na pessoa dos magos. E quem está em destaque é, novamente, José, que age com decisão, determinação e prontidão. Dito assim, é preciso observar três ideias. Um patriarca no Antigo Testamento devia olhar, enxergar o que os outros não enxergavam. Deveria perceber o futuro, ainda que não compreendesse o que seria, pois sua visão era sempre parcial. Era necessário ter fé, como sugerirá Paulo em Romanos 4,18. Ele, Abraão, patriarca, esperando contra toda esperança, creu e tornou-se assim pai de muitos povos, conforme lhe fora dito. Tal será sua descendência. 2. A comunicação em sonhos, a comunicação onírica quer dizer em sonhos, é uma via de acesso à vontade de Deus, mas exige reação, exige disposição. É possível dizer pré-disposição, isto é, uma atitude prévia de percepção e acolhida da vontade de Deus, ainda que não compreendida. Para o leitor do Evangelho segundo Mateus, está claro que os sonhos de José e as ordens que ele recebe são para determinar a história. E tem um sentido, que é a proteção do menino e a sua mãe. O retorno da terra para a terra do povo de Deus, refazendo o caminho do Êxodo, quando Deus olhava e salvava seu povo, conforme Oséias. Para concluir, por favor, página 240. 240. Ou 241. Item 4, 2, 3. Peregrino da fé. Uma antiga canção feita por um também antigo oblato brasileiro dizia assim: foste assim peregrino da fé, à procura da terra esperada, onde correm muito leite e mel. A peregrinação da fé pode ter um paralelo básico nos sonhos, que muitos têm e depois são transformados em ideologia, em sistemas políticos e administrativos, em ações louváveis ou detestáveis. Pode transformar-se em discurso político que depois se metamorfoseia em música, como I Have a Dream, de Martin Luther King, cantado por Nat King Cole. Falando deste modo, tudo parece fácil e até meio óbvio, mas não é assim. A peregrinação da fé
despertada depois do sonho, onde aconteceu a comunicação, não é assim claro. Somente pode entender o homem que tem a disposição à sua compreensão. E tal disposição vem pela dedicação da inteligência e do afeto aos valores que são divinos, sem a negação dos que são temporais e aparentemente efêmeros. Ainda em Romanos se lê, página 242, 243. Ele, Abraão, esperando contra toda esperança, creu e tornou-se assim pai de muitos povos, conforme lhe fora dito, tal será a tua descendência. E foi sem vacilar na fé que considerou seu corpo já morto, ele tinha cerca de 100 anos, Abraão, e o seio de Sara também morto. Ante a promessa de Deus, ele não se deixou abalar pela desconfiança, mas se fortaleceu na fé, dando glória a Deus, convencido de que ele podia cumprir o que prometeu. Eis, porque isto lhe foi levado em conta de justiça. Não foi escrito só para ele, foi levado em conta de justiça, mas também para nós. Então José, além de ser filho de Davi e justo, é também o peregrino na fé. Um peregrino que aceita a missão à qual foi chamado. E por isso, levanta-se, disposto a caminhar, a peregrinar, mesmo sem ver o futuro. Um judeu cristão do final do primeiro século entenderia perfeitamente tudo isso, pois era isso que ele e os seus esperavam, na simplicidade e desejo de futuro, em meio a um mundo caótico em que vivia. José poderia ser a proposta para um caminho de fé, agora, na realidade do Messias, o Emanuel, ou Deus conosco. E a conclusão? No final deste ensaio, é oportuno recordar o que afirmou o superior geral, Padre Jan Pecialski, quando no início do ano de São José, em 19 de março de 2019, disse, Padre Jan está falando, um dos maiores desafios do nosso tempo é a integração da vida interior, oração e contemplação, com a missão, apostolado e ministério. Há sempre o risco de permanecer fechados numa espiritualidade isolada da realidade, ou de abandonar-se ao frenesi e à superficialidade das coisas. O guardião do Redentor ensina-nos que a intensa e profunda vida interior é a proximidade espiritual, cheia de amor a Jesus e a Maria, são fonte de motivação, dedicação e zelo no serviço. Espero que todos possamos ter entendido um pouco a importância de compreender bem a figura e a missão de São José a partir da sua abordagem bíblica e teológica. Muito obrigado a todos. Obrigado aos tradutores também.